A gente está interessado no tamanho das componentes desse cara, com P, que é uma constante sobre N, constante maior que 1. Bom, na verdade, por enquanto, a constante é só maior do que 0. Ou é... Não, eu quero maior do que 1 mesmo. Maior do que 1. Tinha um lema que eu tinha prometido para vocês, que era esse aqui. Lema. A probabilidade do tamanho da componente... Bom, existe uma constante. Então, que a probabilidade do tamanho da componente do V não estar... Não, da componente estar com tamanho entre log n e n elevado a 1, bota aqui 2/3, qualquer coisa assim, é pequenininha. Eu vou botar esse símbolo que eu não sei se eu já usei com vocês, Ozinho. Ah, tá. Tá certo. Então... falei então para vocês o seguinte, que Bom, que era que eu falava? Ah, sim, lembrei. Ozinho de 1 é uma coisa que vai para 0 quando o n cresce. Certo? Então essa probabilidade aí vai para 0 quando o n vai para infinito. Se for Ozinho de qualquer função, né? Você diz que uma certa coisa que depende de n é um Ozinho de Gn, se a razão entre os dois vai para 0 quando o n vai para infinito. Então isso quer dizer que o Ozinho de 1, né, da função que é constante com a 1, está dizendo que fn vai para 0. E bom, como é que a gente vai provar isso? Agora a gente tem que usar o tal do acoplamento. Nosso acoplamento, ele diz basicamente o seguinte. Bom, de um lado, a gente tem aqui a busca em profundidade, né, para achar a componente do V. E aí a gente tem uma sequência de variáveis aleatórias que a gente vai vendo, que são o quanto você cresce em cada passo, até um certo passo tal aqui, onde o tal é o menor t, tal que é essa soma aqui da i igual a 1 até t delta i dá menos 1, né? Lembrando, a gente começa... Isso aqui é o tamanho daquela fila. Vocês lembram da pilha, né? Isso aqui é... Bom, lembrando como é que é a busca em profundidade. Você tem um sujeito aqui, que é a bola da vez, né? E você pergunta quem são os vizinhos dele fora do conjunto que você já descobriu. Ou, quer dizer, é T união a T aqui. Então, essas variáveis aqui, cada uma delas vale esse número de vizinhos novos que você encontrou no passo I, né, no passo T, menos 1, que é porque esse cara aqui saiu, então, do conjunto de vértices em aberto. E aí, o nosso acoplamento foi dizer o seguinte, que, bom, tem um outro tempo aqui, que eu vou chamar de S, que é o mínimo do T com um outro ínfimo, que é o ínfimo dos T's, que o tamanho de ET união AT é maior ou igual a n elevado a 1/3, ou simplesmente maior. Tá dando para ler isso aí? O que é isso aqui? Olha só. Olha, esse tempo aqui tem duas possibilidades para ele, né? Ou o S é igual ao tal, e o tal significa que acabou o processo, você descobriu o componente todo. Ou então a gente vai parar, esse é um tempo de parada, a gente vai parar nesse momento em que o conjunto de vértices que você já explorou e o conjunto de vértices em aberto juntos tem mais do que n elevado a 2/3 elementos. E aí deixa eu observar então, antes de fazer o acoplamento, observar que tem duas possibilidades aqui. Então o acoplamento vai passar para lá.
E essas duas possibilidades são as seguintes. Possibilidade número 1. Oi. Ah, 2/3, obrigado. É o mesmo número dali, né? Olha só, duas possibilidades são as seguintes. Bom, na verdade, uma possibilidade é a possibilidade chata, digamos assim. Esse tempo de parada chegou porque você chegou ao final do componente. Esse caso aqui não vai ser tão interessante para a gente. O que mais interessa é esse caso aqui, em que o tal é maior do que o S. Bom, o que significa o tal ser maior do que o S? Significa que antes do processo de busca pela componente parar, você conseguiu ter mais do que n elevado a 2/3 vértices que estão explorados ou em aberto. E aí, nesse caso aqui, a gente pode garantir que a componente tem mais do que n elevado a 2/3 vértices. Então, isso aqui é um evento bom para a gente, porque a gente está querendo excluir a possibilidade da componente ter menos do que n elevado a 2/3 e mais do que constante log n. E agora, qual era o acoplamento? O acoplamento dizia o seguinte para a gente. Bom, em cada passo a gente tem essa variável ΔT, e eu vou somar o mais 1, como já é o hábito da gente aqui. E essa variável ΔT mais 1, ela é o quê? Ela é a variável que te diz, então, quantos vizinhos novos você vai achar. E essa variável é binomial, com parâmetros que são... Bom, tem n vértices no grafo no total, né? Bom, primeiro, qual é a probabilidade de você se conectar a um desses caras que ainda não foram postos no conjunto AT, né? Que estão em aberto ainda. Bom, é a mesma que era originalmente, lambda sobre n. E aí, agora a gente tem que ver quantos caras você pode se conectar, né? Bom, todo mundo que está aqui dentro não vale mais para nada, só você está interessado em quem está para fora. Como são n vértices no total, então aqui você vai ter n menos ET união AT. Isso aqui condicionalmente ao processo até o tempo t. Bom, e aí a gente observou que se, então, bom, a gente observou que se você pega aqui tem a binomial comparando para n menos alguma coisa, e a gente observou que se você reduzir, né, n menos alguma coisa, lambda sobre n, a gente observou se reduzir esse número, a gente tem uma variável que é dominada por essa aqui, naquele sentido de ordem estocástica. Então, essa variável aqui é dominada quer dizer, domina a variável, domina a distribuição binomial n menos n elevado a 2/3. Bom, tira por cima, assim. Não é n. Se você tem um tempo menor do que aquele tempo s ali, em que você achou já n elevado a 2/3 vértices. Estou dizendo simplesmente o seguinte. Se o tzinho é menor do que o s, significa, bom, vou botar essa observação aqui para ficar registrado. Se você tem um tempo menor do que o s, isso implica necessariamente que ET união AT tem no máximo n elevado a 2/3 elementos. E eu só estou dizendo, bom, aqui eu estou contando o número de caras num certo número de lançamentos de moeda. Se eu diminuo o número de lançamentos de moeda, então a variável é menor, em algum sentido. Isso, eles são variáveis aleatórias, mas eu estou condicionando ao passado, né? No momento que eu condiciono no passado, eles estão determinados por esse passado. Por isso que tem essa observação que é fundamental, de fato, que isso é condicional ao processo. Então, no momento que eu te digo, olha, eu vou te dizer tudo o que aconteceu no processo até o tempo t.
com essa informação você consegue determinar quem é o AT e quem é o AT. Então, dados todos os lançamentos de moeda, todas as arestas, tudo mais que você viu até esse momento, você sabe exatamente o que é esse número. E se você sabe, além disso, você sabe se Tzinho é menor do que S ou é maior ou igual a S. Se for menor, a gente tem essa dominação aqui. Então, o argumento de dominação é o seguinte. É que a gente conseguir encontrar argumento de acoplamento, que foi o grande lance da aula passada, no final da aula passada, pelo menos, era o seguinte, que existe uma sequência, você consegue, em algum espaço de probabilidade, talvez maior do que o espaço original da gente, existe uma sequência xi e d com cada uma das xis tendo aquela distribuição binomial, ou xi mais 1 tendo a distribuição binomial que é dominada. Tá, de modo que, bom, com xi menor ou igual a ΔI, ou xt menor ou igual a ΔT, para todo t menor ou igual a S. Foi aquele argumento que a gente disse, se você tem essas variáveis, aí no mesmo, então você tem essa distribuição que domina essa aqui, no mesmo espaço de probabilidade, então você pode construir uma variável aleatória que tem essa distribuição, de modo a isso aqui acontecer. E do que isso nos serve, né? Nos serve da seguinte coisa. Vamos observar o que é esse evento aqui. Tá? Então, quer dizer, esse existe aqui, só para enfatizar, esse existe aqui é um existe que tem que ser encarado com certo cuidado, dizendo, se você tem um espaço de probabilidade, que além de ter o grafo aleatório, todas as arestas lá, ainda tem um bando de variáveis aleatórias uniformes sobre 0 e 1 lá dentro, você consegue fazer essa construção. E ter essa dominação aqui. Então, olha só, como é que é o evento como é que é o evento que a gente está procurando aqui? Né? Bom, vamos observar, vamos lembrar de algumas coisas aqui, né? Bom, vou botar aqui direto. Como é que é esse evento aqui? Tamanho da componente. Aqui tem duas desigualdades, né? Vocês lembram que teve um argumentinho que a gente deu que disse o seguinte, o tempo que esse processo de exploração demora é exatamente o tamanho da componente, né? E o tempo é aquele tempo de parada tal que está definido lá. Então, esse primeiro pedaço aqui, ele está querendo dizer, bom, então escrever, esse evento é igual ao tal ser maior do que constante log n. Isso é uma maneira de escrever o que está escrito aqui. E uma maneira de escrever o que está aqui é dizer que o S é maior do que o tal. Tá certo? Vamos ver se está claro. Estou dizendo o seguinte, bom, se eu não conseguir chegar até n elevado a 2/3 elementos, é porque esse tempo S... Não, desculpa, S é igual a tal. Perdão, que era o que eu tinha dito ali. Na verdade, está contido aqui. Porque o S já tem aquele mínimo lá. Tal. Bom, e daí? O que tem a ver isso, né? Vamos tentar entender direitinho. O que isso aqui está nos dizendo? Bom, primeiro está dizendo o seguinte, tal maior do que C log n quer dizer
que a soma isso quer dizer que a soma de igual a... Ah, não, tá certo. O delta começa de 0, né? Eu botei isso, tinha tirado 0 aqui, mas não, tá certo isso aqui. Isso é 0 mesmo. Que o delta t é a mudança do passo t para o passo t mais 1. Oi? Não, t menos 1, você tem razão. No final dessas coisas, tudo, nada disso vai fazer diferença, porque todas as contas são assintóticas aqui. A gente vai ter, então, a diferença, assim, Bom, disse um conhecido meu que tinha algum lugar em Cambridge que tinha um monte de piadas nerds sobre cada área de matemática, e tinha uma que era de análise assintótica, que dizia 1 é igual a 2 para valores grandes de 1. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. A gente tem, então, que isso aqui é maior do que menos 1, ou maior ou igual a 0, para facilitar, porque é tudo inteiro, para todo i maior ou igual, para todo t, perdão, menor ou igual a c log n. É assim que a gente sabe que o tal é grande, né? Que eu nem precisava... O que eu quero dizer aqui? Não, tá aqui eu não quero botar S igual a T ainda não. S vai aparecer depois. Eu quero dizer tal é menor ou igual a n elevado a 2/3. É a mesma coisa que está aqui, né? Agora dizer tal menor ou igual a n elevado a 2/3 significa duas coisas. A primeira é que o tempo S ele é igual a tal. Isso eu quero dizer. Isso já estava dito ali. Porque tal menor ou igual a n elevado a 2/3 significa que a sua componente tem menos de n elevado a 2/3 elementos. Então, nunca vai acontecer, de algum momento, você ter esse número de vértices aqui. Então, você tem que tal menor ou igual a n elevado a 2/3 significa isso aqui, e significa que existe algum i pertencente, algum i menor ou igual a n, algum t, perdão, menor ou igual a n elevado a 2/3, tal que a soma dá menos 1. Tá certo? E eu vou dizer, olha só, essas duas coisas juntas aqui, elas estão me dizendo algo muito interessante. Repara, para essa soma dar menos 1, antes do tempo... bom, eu estou pedindo o seguinte, olha só, essa soma tem que dar menos 1 em algum tempo anterior ao S, ou igual ao S. Tá certo? O que significa isso? Lembra que até o tempo S eu tenho essa dominação aqui. Então significa que a soma das x tem que dar menor ou igual a menos 1. Isso daqui, essas coisas juntas aqui estão dizendo o seguinte, ainda estou falando desse item aqui, né? Que eu afirmo então que existe um t menor ou igual a n elevado a 2/3, tal que a soma desses caras aqui Bom, tá, não, deixa eu... Primeiro eu tenho que juntar as duas coisas aqui, eu esqueci, isso vai vir depois aqui. Então aqui, se eu juntar esses dois eventos, essas duas coisas aqui, eu estou dizendo que tem um t que está entre log n e n elevado a 2/3, em que a soma dá menos 1. Então existe um t em que a soma dá igual a 0, t menos 1 delta i é igual a menos 1. E além disso,
a gente necessariamente tem que esse t é menor ou igual ao s. Juntando tudo que está aqui em cima. Por quê? Porque eu estou dizendo, bom, o primeiro, bom, necessariamente o tempo em que tudo termina, que é esse tzinho que a gente está procurando, ele tem que ser igual ao s. E o que isso quer dizer, então? Isso quer dizer o seguinte, que agora, olha só, até o tempo s, eu sei que essa soma aqui está dominada por baixo pela soma do x. Então, eu quero concluir disso tudo aqui, a conclusão é que esse evento está contido neste outro aqui. Existe um t entre log n e n elevado a 2/3, tal que a soma do x até esse tempo é menor ou igual a menos 1. E esse é finalmente o evento que a gente queria achar. E vamos ver se está tudo claro agora. Eu estou dizendo... Bom, de novo, qual é o argumento, né? O argumento é, a gente reescreveu o evento em termos do tal. Para esse evento ocorrer, tem que ter algum tzinho que é a soma dos ΔI's de menos 1, algum tzinho nesse intervalo. E além disso, a gente sabe que para esse evento ocorrer, esse tzinho, que no fundo é o tal que a gente está procurando, né, o primeiro tzinho desse tipo, ele tem que ser anterior ao tempo s em que eu já encontrei mais do que n elevado a 2/3 elementos. Então, se você junta essas coisas, né, é um tzinho, para um tzinho antes do tempo s, essa soma aqui é dominada por baixo pela soma das xt's. E então, você necessariamente tem que ter que a soma das x é menor do que menos 1 nesse tempo. Então, estou juntando várias peças do quebra-cabeça aqui para chegar ao que me importa no final das contas, que é isso aqui. Eu tinha um evento que era muito complicado em termos de variáveis aleatórias dependentes, e agora eu tenho um evento aqui que é basicamente uma pergunta sobre somas de variáveis aleatórias e ID. Basicamente não, é exatamente isso. Né? Então, no final das contas, todo o meu argumento foi para chegar nesse ponto aqui. E vamos ver como é que é essa soma, né? Essa soma tem propriedades boas, é o tipo de coisa que a gente já explorou outras vezes. Então, a gente está no momento da prova agora em que a gente sabe que isso aqui, essa propriedade é... Aliás, eu queria botar isso aqui, tinha o evento, eu quero um evento mais forte mesmo. Que a gente já tinha falado disso também antes, né? Eu quero eventos, existir alguma componente desse tamanho, eu quero que tenha probabilidade pequena. Que a gente vai provar que a probabilidade para a componente existir para algum v é tão pequena que então você pode só somar as probabilidades e vai dar menos que 1. Vai dar algo indo para 0. Bom, qual é essa? Então, para cada v, a gente está dizendo o seguinte, probabilidade, a gente quer que a probabilidade de existir um t entre log n vezes constante e n elevado a 2/3, tal que essa soma aqui seja menor do que menos 1, eu quero mostrar que essa probabilidade aqui ela é muito menor, ela é ozinho, para usar a limitação que eu já introduzi, de 1 sobre n. Esse eu quero. Bom, por que ozinho de 1 sobre n? Porque se eu somar n desses caras, né, para ver a probabilidade de algum v violar essa propriedade, eu quero que dê ozinho de 1, quero que vá para 0. Então, eu quero que isso aqui seja muito menor do que 1 sobre n. De fato, a gente vai ver que dá para fazer ficar muito menor do que n ao quadrado, 1 sobre n ao quadrado, qualquer coisa assim, só aumentando essa constante aqui. Ok. Isso aí a gente quer, então. Isso aqui é o que a gente precisa para provar o teorema. Como é que a gente faz essa conta? Bom, primeiro, eu não sei se vocês repararam, vai ter uma tendência ao longo desse curso aqui, pelo menos nesse pedaço de grafos aleatórios, que na verdade não falta tanto para ele acabar, de toda vez que a gente tem uma união de eventos muito complicada, a gente pega, a probabilidade da união é menor ou igual que a soma das probabilidades, né? É a cota da união. Tipo, quando você faz o princípio da inclusão e exclusão com preguiça. Então, você começa a escrever aquelas somas alternadas, aí você separa no primeiro termo, que é sempre uma cota superior. Então, aqui eu vou fazer uma soma também. Eu vou dizer, é a soma das probabilidades de t igual a c log n arredondado para cima ou para baixo, acho que para cima, né? Até n elevado a 2/3, para baixo, sei lá, da probabilidade da soma menos 1. Essa probabilidade, a gente sabe exatamente qual é a distribuição dessa soma para um t fixo.
E isso essa é a razão de eu ter posto o passado t para fora, né? Agora, olha só, eu estou somando um bando de binomiais independentes, não é isso? Então, eu estou dizendo assim, eu faço um certo número de lançamentos de moedas e eu vejo quantos caras vão sair. Aí eu faço um outro número de lançamentos de moedas, vejo quantos caras vão sair. Faço um outro número de lançamentos de moedas, vejo quantos caras vão sair. Isso é como se eu podia pensar que eu fiz todos os lançamentos de uma vez só e depois vi quantos caras saíram no total. Não é isso? O que eu estou dizendo é o seguinte, se você somar... vou escrever isso aqui da forma mais precisa possível. Fato. Se você tem uma sequência id binomial com parâmetro, vou botar m, p, tá certo? Então, a soma de t termos dessa sequência tem distribuição binomial. Bom, aqui na verdade devia dar outro nome, né? Que não as xis são 1 mais elas são binomiais. Você tem a sequência yi de binomiais, yi é binomial com parâmetros tm, p. Certo? Todo mundo acredita? Né? No fundo, isso aqui é uma soma de m Bernoullis com parâmetro p independente, isso aqui é uma soma de tm Bernoullis independente com parâmetro p. Tá bom. Então, a conclusão da gente, lembrando, isso aqui não é binomial, isso aqui, 1 mais isso é binomial, né? Então, a probabilidade que a gente quer calcular em mais um desses momentos na vida que você percebe que escrever no quadro negro é uma benção, é muito melhor ser professor do que ser aluno, isso aqui é no máximo a probabilidade, para cada t, né? De uma binomial com parâmetros t, n... Bom, lembrando, isso aqui então é binomial menos 1, né? Então vai ter que aparecer esse menos 1 aí. N elevado a 2/3. Bom, esse é o parâmetro. O outro parâmetro é lambda sobre n. E aí eu tô pensando, bom, isso aqui, eu vou passar todos os menos 1 para cá, vai ficar t menos 1. Vamos ver se tem alguma chance de dar certo, né? Bom, olha só, a gente está querendo que essa binomial, desculpa, menor ou igual. Eu estou só dizendo, bom, essas aqui são binomiais menos 1, né? Então, para cada termo eu tenho um menos 1, aí aparece aquele t menos 1 que eu botei para lá. Então, agora eu tenho uma coisa aí super explícita. Dá para fazer essa conta no braço, se a gente quiser. E, na verdade, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Mas de uma forma relativamente inteligente. Mas olha só, vamos ver se tem alguma chance de isso dar certo, né? Oi? Aqui? Desigualdade. Probabilidade da união menor ou igual que a soma das probabilidades. Aqui eu estou pegando um termo daqueles e estou vendo como é que é. Agora, olha só. Aqui, a binomial, como eu acabei de falar, ela é uma soma de variáveis aleatórias e IDs. Né? Quando a gente está somando muitas variáveis aleatórias e IDs, a gente espera que essa soma cresça mais ou menos que nem a esperança vezes o número de termos. Essa é a lei dos grandes números. Você soma n variáveis com média μ, então a soma é mais ou menos n vezes μ, com probabilidade muito alta. Então, se a média for, né, a média da soma fosse menor do que t menos 1, tinha chance disso aqui funcionar. É tipo você perguntar, se tem uma variável aleatória que tem esperança 1, aí você soma t variáveis aleatórias desse tipo, qual é a probabilidade dessa soma ser menor ou igual a t? Bom, uma probabilidade bem razoável, tipo 1/2. A gente quer que seja pequena. Agora, por sorte nossa, a esperança desse cara aqui
ela é t vezes n menos n elevado a 2/3 vezes lambda sobre n, que é basicamente, bom, esse n cancela com esse, né? Tem um terminho restando aqui, então eu vou escrever assim, para ficar na linha já t lambda mais ozinho de 1. Se vocês quiserem, isso aqui pode ser escrito também como um ozão de 1 sobre n elevado a 1/3. Vocês sabem o que é ozão, não? Então tá. E o importante é o seguinte, o lambda é uma constante maior do que 1. Então isso aqui para n grande sugere que a soma está crescendo que nem t vezes uma coisa maior do que 1. E você espera então que a soma ela esteja crescendo muito mais rápido que esse t aqui. É t vezes uma constante maior do que 1. Então você espera que a probabilidade aqui seja pequena. Bom, vocês não, eu espero pelo menos. Espero que vocês esperem também daqui a pouco. Bom, de novo, eu estou dizendo, isso daqui, quando t cresce, a tendência dessa binomial, que é uma soma de variáveis aleatórias independentes, é crescer que nem t vezes lambda, e lambda é maior do que 1. Então a expectativa é que realmente essa probabilidade seja pequena, porque aqui eu tenho t vezes uma coisa maior do que 1 e eu quero que seja menor do que t. Isso não é típico, isso não vai acontecer com probabilidade alta, de fato, a probabilidade desse evento vai ser exponencialmente pequena em t. E aí, como é que a gente prova isso, né? A primeira tentação que você tem de uma coisa assim você quer ver quanto uma variável aleatória está diferindo da sua média, né? Bom, a gente tem aquelas cotas que a gente aprende no curso de probabilidade. A gente faz desigualdade de Chebyshev, por exemplo. E isso é uma alternativa. Mas só que não funciona, porque Chebyshev, a cota que vai te dar, vai ser uma coisa que cai tipo 1 sobre t. Aqui. E a gente quer somar isso indo de c log n para n elevado a 2/3. Bom, soma de 1 sobre t tem aquele problema que diverge. Para começar. Aí você pode tentar fazer com quarto momento, que é uma coisa que às vezes você faz na vida. Você tem uma soma de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, calcula o quarto momento para mostrar que isso raramente está longe da média. Aí você tem uma coisa que cai tipo, essa probabilidade você vai mostrar que cai tipo 1 sobre t ao quadrado. Aí tudo bem, já convergiu. A ordem da soma dos termos ia ser uma coisa tipo 1 sobre constante vezes log n. Só que isso é muito pouco, porque a gente quer, no final das contas, somar n termos desse tipo, né? Lembra que a gente quer um azinho de 1 sobre n aqui. Então a gente quer, na verdade, provar que isso aqui tem uma probabilidade que é exponencialmente pequena em t. E exponencialmente pequena em t é a coisa certa, porque o t, no final das contas, o menor valor que ele vai tomar é c vezes log n. Então, exponencialmente pequena em t significa que é uma coisa tipo n elevado a uma constante negativa, que é o que a gente espera aqui. Então, bom, qual é o problema no momento? Depois a gente vai formular isso melhorzinho aqui, mas é dizer o seguinte, que é provar que a probabilidade de uma binomial M, P, ser menor do que, vamos dizer, Q, M, que essa probabilidade aqui ela é menor do que alguma coisa do tipo, bom, a gente vai ver que essa aqui é a coisa certa, P vezes M, vezes um epsilon, bom, vezes uma constante QP, e a constante CQP você quer que seja maior do que zero se Q for menor do que P. Estou dizendo o seguinte, olha só, você tem uma soma que tem média PM. Qual é a probabilidade dela ser menor do que QM? Você está forçando, digamos assim, essa variável aleatória a tomar um valor muito menor do que a média dela. E aí eu estou dizendo que essa probabilidade ela vai exponencialmente rápido para zero. Parece bastante razoável. Bom, parece bastante, não sei se parece bastante razoável, mas é tipo, bom, para quem já viu grandes desvios, é um caso particular de grandes desvios. Só que a gente quer uma conta explícita aqui que nos diga que nos dê essa velocidade de convergência para zero. Então o que a gente vai fazer agora é provar isso aí,
que é o último ingrediente, basicamente, que falta para a nossa prova funcionar. E aí, só para não ter que escrever esses números esquisitos aqui, eu chamei de MP. Tá certo? Bom, tem várias versões dessas cotas de grandes desvios. Eu vou apresentar uma bem simples aqui. Isso. Eu vou apresentar... O que eu vou apresentar? Bom. No momento, a gente está precisando só de uma cota para cauda inferior disso aqui. Então, eu vou apresentar só esse caso. Eu quero dizer o seguinte, bom, você pode perguntar também qual é a probabilidade dessa variável ser muito maior do que a média dela. Né? Isso vai para zero também bastante rápido, vai para zero exponencialmente rápido, mas a gente não vai fazer isso agora. A gente vai fazer só o problema mais simples, que é esse. Bom, a desigualdade de Chernoff é o seguinte, essa versão da desigualdade de Chernoff ela é extremamente forte, ela vale com hipóteses muito, muito, muito fracas. Então, é o seguinte, se eu tenho uma soma de variáveis aleatórias, I e D, é fundamental que elas sejam não negativas, porque eu vou falar. E, além disso, você quer que elas tenham segundo momento finito. Bom, na verdade, não precisa nem ser ID, só precisa ser independente. E vamos definir esse parâmetro V aqui, que é a soma desses segundos momentos. Bom, e mu, que é a média. Então, a gente vai provar que a probabilidade da soma das yi ser menor ou igual à média menos t, ela vai para zero, tipo e elevado a menos t ao quadrado sobre 2v. Vamos ver como é que isso se aplica no nosso caso ali. Tá certo? Bom, binomial, como a gente falou, é uma soma de m variáveis aleatórias I e D, que são Bernoullis, né? Então, como é que são os... Bom, mu a gente sabe como é que é. Mu é P vezes M. Bom, deixa eu botar ali mesmo, para facilitar a vista. No nosso caso... Bom, mu é P vezes M. O V também é P vezes M, porque de quem são as variáveis que eu estou olhando? São as Bernoullis, né? Bernoullis são não negativas, são indicadoras também, então o momento do quadrado é o mesmo momento da coisa que o momento da variável. Então, V também é P vezes M. E quem é o T que eu tenho que tomar? Bom, eu quero que apareça aqui mu menos T. Então, o T vai ser igual a P menos Q vezes M. Aí, bom, aqui vai ficar PM, aqui vai ficar P menos Q vezes M, então isso aqui vai aparecer o QM aqui. E a conclusão que a gente tem, então, é que aquela probabilidade que a gente quer calcular... Bom, aí MP... ela vai ser menor do que... Bom, vou botar já o resultado aqui, vocês se conformem que é isso mesmo. P menos Q ao quadrado. Aí teria o M ao quadrado aqui, porque o T está ao quadrado, mas só que vai cortar com o M de baixo. E a gente vai ver que isso aqui tá bom pra gente. Tá certo? Que é isso mesmo que a gente quer.
isso, tá bom. Bom, vamos depois... Bom, isso no final a gente ainda tem que voltar àquele problema lá. Mas é... Tá. Bom, como é que prova então essa desigualdade de Chernoff? Bom, é bom... Assim, tem basicamente uma maneira de provar desigualdade desse tipo. Que você tem variáveis aleatórias independentes com certas hipóteses. Bom, nem precisam ser independentes, na verdade. Você tem variáveis aleatórias com certas hipóteses que é mostrar qual é a probabilidade disso aqui ser menor do que algo e você quer que esse algo seja exponencialmente pequeno. Não quer que seja uma coisa tipo Chebyshev ou quarto momento que vai dar, que seria uma coisa que cai polinomialmente em T aqui. Então o jeito que se faz é sempre o mesmo. É você observar o seguinte, chamado truque de Bernstein. Você quer olhar qual é a probabilidade de uma certa variável aleatória ser maior do que... Bom, aqui eu estou supondo que o alfa é um número positivo, tá certo? Bom, desculpa. Nem preciso disso. Essa probabilidade aqui é igual à probabilidade... Bom, fixa um θ aqui. Isso daqui é igual à probabilidade de E elevado a θ, bom, θ positivo qualquer, menos A ser maior ou igual a 1. Tá certo? Bom, para o exponencial ser maior ou igual a 1 é porque o expoente é maior do que zero. É maior ou igual a zero. E para o expoente ser maior ou igual a zero, como o θ é positivo, significa que o z é maior ou igual a alfa. Então aqui é igualdade. Mas aí a gente tem a desigualdade de Markov, né, que nos diz que a probabilidade de uma variável aleatória ser maior ou igual a 1 é menor ou igual a esperança. E isso daqui, usando o fato que a exponencial de uma diferença é o produto de exponenciais, vai ficar E menos θ vezes alfa, E elevado a θz. Isso vale para qualquer variável aleatória que eu escolher. O problema agora é que é o seguinte, você tem que dar... O que essa conta te diz é, do momento que você sabe quanto isso aqui vale, ou você tem uma estimativa para quanto isso aqui vale, você pode, então, usar essa cota, e na verdade você pode usar essa cota para qualquer θ positivo, então você vai tentar encontrar um θ que faça isso aqui ficar o menor possível. Então tem uma flexibilidade aqui, né? O θ, você diz, para cada θ, vamos dizer, isso aqui é menor do que uma certa, vamos dizer que isso aqui é menor do que uma certa função de θ. Então você tem que isso aqui é E menos θA. Bom, vamos para facilitar, deixa eu botar essa função no expoente, é menor do que E psi de θ. Aí fica a coisa aqui, φ de θ. E aí o que você faz? Você acha o mínimo em θ dessa expressão aqui. Isso aqui é tipo a transformada de Legendre, para quem já ouviu a transformada de Legendre. Né? Então, na verdade, o que você está dizendo, a conclusão é que a probabilidade de Z ser maior do que A é menor ou igual ao ínfimo para θ positivo de E menos θ alfa mais φ de θ. Onde φ de θ é a sua estimativa para o log dessa esperança aqui. Bom, como é que a gente vai aplicar isso no nosso caso? No nosso caso, repara que a desigualdade está trocada, tá certo? Mas a gente vai lidar com ela mesmo assim. E não é muito difícil, é só você trocar o sinal das variáveis aí. Então deixa eu botar isso. Bom, eu vou apagar lá vou deixar só o objetivo original lá, porque no final acho que a gente lembra tudo direitinho. Tá, então a nossa probabilidade que a gente quer... Bom, fixa um θ. A nossa probabilidade que a gente quer calcular, ela é a probabilidade de menos y, menos a soma dos y, ser maior ou igual a t menos mu. Então vamos seguir aquele roteiro lá. A gente vai ficar com isso aqui é menor ou igual, esse é o alfa, né? Que estava aparecendo lá. Então vai ficar E elevado a θ t menos mu. Não, peraí, tá certo o sinal? Não, tem que botar um menos na frente, né? Tá certo.
E elevado a θt menos mu, esperança de E elevado a menos θ, soma das y's. Aqui é a parte geral do método, vamos dizer assim, né? Quer dizer, vamos dizer não, é a parte geral do método. Agora, para estimar essa função aqui, a gente precisa usar as hipóteses que a gente fez sobre as variáveis. E a primeira delas que a gente vai usar vai ser a independência. Repara que isso aqui, em primeiro lugar, está bem definido, né? Porque as variáveis são não negativas. Né? Tá bem, diga. Oi? Mu menos t virou t menos mu, né? Que é o alfa de antes. Então, esse é o alfa aparecendo aqui, menos θ alfa. Isso, não. Por isso que a gente botou na exponencial aqui, né? Seja lá o que for em z e alfa, a gente está olhando para isso aqui, exponencial. Isso é importante, é um ponto importante mesmo da prova. Que aqui, seja lá o que for em z e alfa, você encontrou uma variável aleatória não negativa. Então, é sempre essa integral aqui também, essa esperança também faz sentido sempre. Pode ser infinita, mas faz sentido. E a gente está lidando com a mesma coisa ali. Só que agora eu estou fazendo uma observação a mais sobre o nosso caso particular. Que como essa soma aqui, ela é maior ou igual a zero, lembra que as y são maiores ou iguais a zero por hipótese, né? Isso significa que isso aqui é menor ou igual a 1, né, porque o θ é positivo. Então, isso aqui é uma variável aleatória integrável. Na verdade, aqui eu tenho um produto de coisas integráveis. Eu tenho o seguinte, olha. Até agora eu não estou fazendo nada demais. Estou usando propriedades da exponencial que vão me facilitar a vida. E aí eu tenho um bando de variáveis aleatórias limitadas, né? Então, todas entre 0 e 1, por causa dessa observação aqui, como as y são não negativas, isso aqui é limitado. E aí eu posso fazer essa coisa maravilhosa, que é usar que a esperança do produto é o produto das esperanças, e aqui eu estou usando a independência. Então, agora o problema que estava de eu estimar pode dizer, essa transformada de Laplace, essa função geradora de momentos da soma, virou o problema de estimar para cada y(i). Tá? E aí, bom, como é que você estima essas coisas? Nesse caso particular, a gente vai ver que tem uma estimativa bem bacaninha aqui. Porque, de novo, a gente vai usar o fato que as variáveis são não negativas. Isso aqui está entre 0 e 1. Bom, olha só, eu não sei se eu já falei dessa desigualdade aqui. Que E elevado a menos x é 1 menos x mais x ao quadrado sobre... Eu acho que eu já falei dessa aqui, né? Essas desigualdades vão aparecer, esse tipo de desigualdade vai aparecer várias vezes. Isso aqui é para x maior ou igual a zero, tá? E aí é aquilo, né? Você faz a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange, então apareceria E elevado a menos x é 1 menos x, mais a segunda derivada em algum ponto entre menos x e zero, mas só que a segunda derivada é exponencial de menos x, então menor ou igual a 1, blá. Então, isso aqui sai. Entenderam, né? Tá. Especialmente a parte do blá. Então, olha só, isso significa que essa esperança aqui ela é menor ou igual que a esperança de 1 menos θy mais θy ao quadrado sobre 2, o que é um integrando bem comportado e integrável, porque a gente supôs que as y's têm para o segundo momento finito. Θ ao quadrado, obrigado. Então, a gente pode fazer o que quiser com esse integrando, passar tudo para dentro aí, fica com 1 menos θ a esperança de y'i, mais θ ao quadrado, a esperança de y'i ao quadrado. Então, agora a gente volta para cá e vê que isso daqui, essa criatura que a gente está querendo calcular, ela é menor ou igual que o produto daqueles indivíduos lá. Só que tem uma coisa...
E aí vem mais um truque de desigualdade de Chernoff. Eu vou tomar o produto desses caras, não é isso? Estou tomando um produto desses polinômios esquisitos em θ e nessas coisas aqui. Isso não é legal. Por que não é legal? Bom, porque tem uma coisa muito melhor para fazer, que é usar a desigualdade que a outra, que essa sim é a mais importante de todos os tempos. Não, desculpa, o contrário. E essa aqui eu lembro que a gente já usou. E aí eu vou fazer o seguinte, ao invés de ficar com 1 menos esses negócios todos aqui, eu vou botar isso aqui dentro da exponencial. Porque aí no final, como tem um produto de coisas, os expoentes vão se somar de uma maneira muito agradável. E aí? O que eu estou dizendo então? Eu estou dizendo que eu vou deixar... Bom, 1 foi embora, eu vou ficar aqui com E elevado a menos θ yi mais θ2 yi ao quadrado sobre 2. Agora, oi. Aí já era até mais fácil. Ia ficar, ao invés de ter esse produto aqui, eu podia botar só isso para y1 elevado a n. Mas para essa prova não faz diferença quase nenhuma. Agora, como é que fica então, né? Fica o seguinte, que a esperança de E menos θ a soma... Bom, eu vou tomar o produto dessas criaturas aqui, né? E aí eu vou somar isso aqui, vai dar a esperança da soma. E eu vou tomar a soma desses caras aqui, vai dar θ ao quadrado sobre 2, vezes aquele parâmetro que era a soma dos segundos momentos. Isso ficou claro, não? Que essa eu só estou dizendo, bom, quando eu tomar o produto dessas exponenciais, eu vou somar os expoentes. A soma desses caras é o mu, a soma desses caras é o v. E aí, qual era a receita de bolo? Era voltar, né? Se agora a gente obteve uma cota para aquela transformada de Laplace lá, para a função geradora de momentos. Agora eu posso voltar aqui e otimizar essa cota. O que é otimizar essa cota? Escolher o valor de θ que mais me convém. Então, repare, isso aqui simplesmente E elevado a θ mu menos θt. Quando eu tomar o produto com aquilo ali, o θ mu vai sumir, né? Bom, deixa eu botar aqui. Agora a gente sabe que esse sujeito... Esse sujeito aqui ele é menor ou igual que E elevado a menos θ mu mais θ2v sobre 2. E esse aqui é θ mu menos θt. Tomo o produto, os θ mus vão se cancelar. Então isso aqui é menor do que E elevado a menos θt mais θ2v sobre 2. E agora você tem uma parábola ali no expoente, né? A maneira de otimizar isso aqui bom, uma maneira é simplesmente derivar igualar a zero e acabou. Né? E aí, quando você deriva igual a zero, você fica com uma coisa tipo θv igual a t, então θ é igual a t sobre v. Bom, mas aí você pode... Estou dizendo que isso aqui é otimizado você escolhendo θ estrela igual a t sobre v. E aí, se você fizer isso, vai dar exatamente aquele número que eu botei lá. Desse cara aqui. Basicamente bom, se vocês quiserem voltar ao segundo grau, é o ensino médio, né? Eu esqueço essa terminologia moderna. Isso aqui é o problema de achar o mínimo de uma parábola, né? Você está querendo que... na verdade, Isso, exatamente. Você está querendo achar o mínimo da parábola para ter um expoente menor possível aqui em cima, para seu exponencial ser o menor possível, se ter a melhor cota possível. Hã? Isso, exatamente. O x do vértice. Então, a gente fica com aquela conta lá. E, bom, para terminar, né? Aí a gente vai encerrar a aula por aqui hoje. Vou compensar todos os dias que eu passei da hora. A gente tinha concluído que o nosso problema... Bom, o problema daquele tipo ali... Vamos ver como é que é. O nosso problema era assim. Era o problema de pegar uma binomial com parâmetros t, n menos n elevado a 2/3,
lambda sobre n, mostrar que a probabilidade de ser menor do que t menos 1 é pequena, né? Aí a gente viu, bom, vamos vir para esse contexto aqui, né? Ver quem é o m, quem é o p, quem é o q. Bom, o m é esse sujeito aqui. Tá certo? O p é esse. Agora, quem é o q? O q é alguma coisa muito parecida com você... Bom, vamos escrever aqui. A gente quer que t menos 1 seja igual a q vezes esse m aqui. E o que é isso? É simplesmente pegar e dizer que o q é igual a 1 menos 1 sobre t, n menos n elevado a 2 terços. Repararam que eu esqueci de botar a parte inteira aqui? Pois é. Então, esses são os parâmetros que nos interessam aqui, para a gente poder usar essa variante da conta que foi a que a gente botou. N elevado... não, está faltando o... Aí está faltando alguma coisa aqui. Hã? Está faltando um P aqui. Então, peraí, o que está faltando? Eu quero botar isso na forma MP menor ou igual a QM. Não, tá certo. Eu só escrevi errado aqui. Tn menos n elevado a 2 terços. Que eu quero que seja igual a t menos 1. Então tá certo. Eu vou tomar o Q. Que eu tava escrevendo errado. Bom, eu vou fazer para não, tá. Deixa eu botar aqui. Eu vou botar Q igual a 1 menos 1 sobre t vezes vezes o quê? Vezes 1 sobre n menos n elevado a 2 terços. E talvez eu queira dizer isso da seguinte forma, eu queira dizer... Não, tá bom. Deixa eu botar isso aqui. Então, como é que é a diferença de P para Q? Diferença de P para Q é a diferença entre lambda sobre n menos 1 menos 1 sobre t. Aí deixa eu fatorar o n aqui para ficar mais parecido. Vai ficar aqui 1 sobre n, 1 menos 1 sobre t, 1 sobre 1 menos n elevado a menos 1 terço. Se eu não errei a conta, é isso. Então, ficou lambda sobre n menos 1 sobre n, e vezes um monte de coisas que tendem a ser pequenas, né? Isso daqui, lembra que a gente está interessado em t maior do que c log n, e em n grande. Então, deixa eu dizer logo aqui. Isso daqui é 1 mais ozinho de 1. Né? Quando eu estou interessado em t maior ou igual a c log n, isso aqui está uma distância de 1 que eu posso cotar uniformemente para ter nesse alcance aqui. E isso aqui também está pertinho de 1. Então, eu estou dizendo o seguinte, P menos Q é igual a lambda sobre n... Bom, lambda menos 1 sobre n... Bom, vou botar aqui, lambda menos 1 mais ozinho de 1 sobre n. E o que quer dizer isso? O importante aqui é que lambda menos 1 é uma coisa positiva, então isso que eu estou considerando aqui é um número positivo para todo n grande. É a diferença entre uma constante positiva e um número que vai para zero. É a soma, quer dizer, de uma constante positiva com um número que vai para zero. E agora vamos terminar. Onde é que eu vou terminar? Eu vou terminar aqui. Então, como é que ficou a exponencial? Né? O que me importa é aquela exponencial lá. Eu fiquei com E elevado a esse lambda menos 1 mais ozinho de 1 ao quadrado. É o P ao quadrado, é P menos Q ao quadrado, né? Então, eu vou ter um N ao quadrado aqui embaixo,
Eu também vou ter o P aqui embaixo, 2 vezes lambda sobre N, para cancelar aqui. E em cima eu vou ter o quê? O M. Quem é o M? É essa criatura aqui. O quê? Quê? Não, tá, desculpa, né? Não resisti. O que veio disso aqui? O que dizer, olha só, estou querendo olhar. Você tem uma binomial com média PM, qual é a probabilidade dela ser menor ou igual a QM? Aí a gente achou esse número aqui. Isso é uma versão dessa cota para o caso particular de binomiais. Agora eu estou querendo usar essa versão no caso que a gente tem aqui, que era calcular isso. No caso, você está determinando o que é a partir daí, né? Isso, exatamente. Isso aqui tem que ser o QM. E aí o QM virou isso aqui, o que é basicamente 1 mais Rzinho de 1. Porque eu estou tomando T aqui. Tá certo? Era aquilo que a gente está falando, né? Isso aqui cresce linearmente, como T, basicamente. Então é T vezes 1. Então fiquei com essa porcaria toda aí, olha só. O que me sobrou, né? Eu tenho exponencial de uma... Na pior das hipóteses, né, isso aqui, lambda menos 1 é uma constante positiva, eu estou somando uma coisa pequenininha, então isso aqui vai dar algum número positivo que eu não sei muito bem qual é, quando o n for grande, mas que vai ficar arbitrariamente próximo de lambda menos 1 ao quadrado. Aqui embaixo eu tenho 2 lambda, aí o n quadrado cortou com n, e eu ainda tenho esse n aqui de cima, não é isso? Aí eu já estou completamente na terra da assintótica, tá certo? O que acontece quando eu divido essa expressão por n? Isso vai para 1, né? Estou dividindo n por n dá 1, e aqui vai ficar n elevado a menos 1/3. Então eu vou dizer de novo, botar um outro ozinho de 1. Não, eu vou dizer, bom, para n grande, para ser um pouquinho mais delicado talvez, n menos n elevado a 2/3 é maior ou igual a n sobre 2. Para n suficientemente grande. Então isso aqui fica maior que n sobre 2. Quando você divide por n, fica maior ou igual a 1/2. E aí você fica com t ainda. Então no final das contas você tem uma expressão que é e elevada a um certo número estranho aqui, vezes t. Lembrando, qual era o nosso objetivo? O nosso objetivo era que essas probabilidades aqui caíssem exponencialmente. E a estimativa que eu acabei de dar é que para um lambda fixo ou n grande, você consegue cotar essa probabilidade dessa forma aqui, com uma constante aqui. E era isso que a gente precisava, né? Então agora eu fiquei com uma soma de uma PG. Vou até abusar, já botar a soma indo até infinito, porque qual é o problema, né? É PG. A soma da PG, né, com uma razão constante, PG de termo razão menor do que 1 constante, é dominada pelo primeiro termo. Então isso aqui é tipo E elevado a menos CT, vocês podem calcular exatamente. Mas o ponto principal é que, bom, tem o selinho aqui, né? O ponto principal é que isso vai ficar da forma, bom, T é log n, né, no mínimo, C constante, log n vai ficar n elevado a menos C' vezes C. Qual era o nosso objetivo? Que isso ficasse muito menor do que 1 sobre n. Basta tomar um C grande o suficiente para fazer C vezes C' ficar maior do que 1. O C' é uma constante que vem da cota lá, tá certo? Não tem... O C' é uma função do lambda, no fundo. Se você olhar aqui. Não? Ah, pois é. O problema é o seguinte, olha só. Aparece um monte de constante que a gente não está interessado em calcular. Você está interessado em dizer, existe uma constante positiva. O que a gente poderia fazer? Dar um nome diferente para cada uma, que nem você faz com seus filhos. Só que os constantes não são tão importantes quanto os filhos. Então você reusa a letra C várias vezes ao longo da mesma aula, do mesmo artigo, do mesmo tudo, entendeu? O importante é que é sempre uma constante que não depende de mais nada. Isso, C primeiro é C, bom, entende. Enfim, aqui você vai ter um produto daquela constante de lá. Tá, então deixa eu botar... Vou ter que trocar o nome dessa aqui, né? Tá bom. Cetil. Então aqui você ficou com C' vezes C. Esse expoente aqui você faz ficar tão grande quanto você queira, escolhendo aquele C lá do início adequadamente. Então toma um C maior, por exemplo, do que 2 vezes C', já mais do que basta. Você vai ter uma coisa que cai tipo n ao quadrado aqui. 1 sobre n ao quadrado, que é muito menor do que você precisava para somar n termos e a soma dar pequeno.
Bom, tá. E agora deixa eu dizer qual é o próximo passo da demonstração, que é basicamente o último passo difícil. Isso está bem feito no livro de Grimmett, então eu recomendo que todo mundo dê uma olhada. Na verdade, o último passo difícil não, agora o difícil mesmo já acabou. A gente vai ver o seguinte, olha só, a gente está dizendo, então, todo vértice ou está numa componente de tamanho c log n, menor do que c log n, ou maior ou igual a n elevado a 2/3. A gente vai ver que, na verdade, existe uma única componente com probabilidade alta, né? O tamanho maior ou igual a c log n. Olha só, por que isso é verdade? Indo assim, quer dizer, 1 menos sozinho de 1, né? Por que isso é verdade? Olha só, imagina que tivesse duas componentes maiores do que isso aí. Por causa disso aqui, você está dizendo, bom, com probabilidade alta, além de ter duas componentes de tamanho maior do que c log n, você tem que ter duas componentes de tamanho maior do que n elevado a 2/3. Então imagina, você começa o processo de exploração de um vértice V, e ele vai crescendo a vizinhança dele, até chegar num conjunto de tamanho n elevado a 2/3. Eu separo a exploração dele no momento que ele chegar ao n elevado a 2/3. Aí você está dizendo então que tem que ter um outro vértice em algum lugar, que você faz a mesma coisa, de modo que não tenha nenhuma aresta entre aqui e aqui, não é isso? Que se tiver aresta, as duas componentes são uma componente só. Mas isso não pode acontecer, porque olha só, você faz a exploração toda até chegar a isso, faz a exploração toda até chegar a isso. Se até aqui você não viu aresta nenhuma, você sabe que todas essas ligações aqui estão naquela categoria de coisas que você não... Quer dizer, todas as ligações... Desculpa, perdão. Todas as ligações entre as arestas, entre os caras novos e o mundo exterior estão naquela categoria de coisas que você ainda não perguntou. E daqui para cá também. Então você tem muita chance ainda de criar uma ligação entre essas duas componentes. Basicamente dizer isso, uma vez que uma componente cresce muito, é muito difícil de parar. Aqui isso já está dito, né? Que se ela passar de log n, ela vai passar de n elevado a 2/3 também, probabilidade alta. E aqui a gente está dizendo o seguinte, se duas componentes crescem muito, então elas vão ter que se encontrar. E aí depois a gente vai ver então então qual é o número de elementos na maior componente de todos. Bom, a maior componente de todos vai ter que ser essa aqui. Essa única. Aqui a gente está dizendo existe uma única, existe no máximo uma por enquanto. Como é que eu faço para provar que existe uma componente desse tipo? Bom, eu faço da seguinte maneira, eu provo que algum vértice está contido numa componente de tamanho maior ou igual a c log n. A gente consegue fazer isso? Consegue através do acoplamento com o processo de ramificação. Porque no início daquela busca em profundidade, tudo se parece muito com o processo de ramificação, e então a gente sabe que o processo de ramificação tem a probabilidade grande de ficar infinito, probabilidade positiva de ficar infinito, e as coisas vão funcionar. E aí depois a gente vai ver que para contar quantos elementos estão na maior componente, eu só preciso contar quantos elementos estão em componentes de tamanho maior do que c log n. Por que isso é verdade? Porque eu estou dizendo o seguinte, olha só. Existe no máximo uma componente com tamanho maior ou igual a c log n. Então todo mundo que tiver em componente de tamanho c log n está exatamente nessa componente. Tudo isso que eu estou falando não vale com probabilidade 1, vale com probabilidade alta, né? Probabilidade que fica arbitrariamente próxima de 1 quando o n cresce. Então a gente vai ver que dentro dos eventos que nos interessam, isso aqui é verdade. E isso daqui é quase uma soma de termos I e D. Eu quero dizer o seguinte, para saber se eu estou numa componente com log n, mais ou menos, elementos, eu vou pesquisar um pedaço do grafo pequeno, um outro cara, para saber se está, ele vai pesquisar um pedaço do grafo pequeno, com probabilidade alta, essas coisas se comportam como dois processos de ramificação independentes. Então isso aqui está bem concentrado, como um Chebyshev da vida, vai provar que tipicamente C1 é da ordem de n vezes a probabilidade da componente de um cara ser maior do que C log n, o que é n vezes a probabilidade do processo de Galton-Watson. Bom, aproximadamente, né? O processo de Galton-Watson com distribuição Poisson-lambda não se extinguir. Isso, então, vai nos dizer que a maior componente do gráfico tem o tamanho número de vértices que é n vezes esse cara aqui.
E a segunda maior pode ter tamanho log n por causa disso aqui. E isso encerra a demonstração daquele teorema, finalmente. Bom, vai encerrar, né? Então tá. Então, até semana que vem. Segunda-feira.